queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Faremos a leitura a partir do versículo 35. Até o versículo 48. 35 a 48. Está escrito o seguinte: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém. Eu gostaria de hoje conversar um pouco com vocês sobre o tema a graça, o fundamento da salvação. Parece-nos, e estou até mesmo seguro disto, de que a verdade insofismável da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é que Deus salva pecadores por sua graça, para a sua glória. De capa a capa, a Bíblia ensina isso. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, os peregrinos que vieram para a Nova Inglaterra para estabelecer escolas e plantar igrejas, os avivalistas, a igreja contemporânea, entende isso, que a salvação é uma obra soberana de Deus. Isso traz tanto descanso para o nosso coração. É bem verdade que não tem sido esse o entendimento de todos os cristãos ao longo dos tempos. Alguns debates acirrados aconteceram em torno deste assunto. Lá no quinto século, Agostinho debateu com Pelágio sobre esse assunto. No período da Reforma, Lutero debateu com Erasmo de Roterdã sobre esse assunto. No século XVII, no Sino de Dort, na Holanda, esse assunto veio à tona outra vez. Mas nós entendemos, à luz das Escrituras, meus irmãos, que a salvação é uma obra soberana de Deus. Pastor Arival, no último domingo que aqui estive pregando, no período da tarde, falou sobre a questão do monergismo e do sinergismo. Nós entendemos que a salvação não é uma obra de Deus e nossa, onde Deus faz uma parte e nós cooperamos com outra, mas a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele planejou, Ele executou, Ele consumará. É Ele quem escolhe,
É Ele quem chama, é Ele quem justifica, é Ele quem santifica, é Ele quem glorifica. De alfa a ômega, de A a Z, a salvação é uma obra de Deus. E eu gostaria então de, à luz desse texto, ver aqui a soberania de Deus na salvação. Então, notem comigo que 5 verdades podem ser extraídas desta passagem. A primeira delas é a depravação total. O homem é totalmente incapaz de vir a Cristo por si mesmo. Vejam vocês comigo o verso 36. Você pode ler o 36 comigo? Vamos juntos? Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Não credes. Lá no sínodo de Dort, em 618, 619, foi cunhada esta expressão chamada depravação total. Quando eles chamaram de depravação total, eles não estão dizendo que você e eu, ou que o homem pecador, está depravado no sentido máximo, no sentido de que todo ser humano chegou ao fundo do poço. Você tem gente moralmente vivendo uma vida aceitável, são bons cidadãos, bons pais, boas mães, bons filhos, bons patrões, bons empregados, até bons religiosos. Porém, quando eles falam de depravação total, significa que todas as áreas da nossa vida foram atingidas pelo pecado. A nossa razão, a nossa emoção e a nossa vontade. Em outras palavras, o pecado afetou plenamente e amplamente toda a nossa vida. A queda dos nossos primeiros pais não foi um pequeno arranhão. O homem não está apenas machucado, o homem está morto nos seus delitos e pecados. E desta maneira, irmãos, o homem por si só não pode vir a Cristo, primeiro, porque de fato ele está morto em seus delitos e pecados. É isso que Paulo diz em Efésios 2:1. Ele nos deu vida estando nós mortos. Um morto não sente, um morto não reage, um morto não decide. Ou alguém lhe dá vida, ou ele não pode fazer nada por si mesmo. Esta é a realidade de todo ser humano. Ou Deus age na sua vida soberanamente, milagrosamente, dando vida a ele, ou ele jamais por si mesmo pode ser salvo. Veja comigo o versículo 44 do texto lido. Você pode ler comigo? 6:44, vamos juntos? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, a impossibilidade humana é total. Ninguém. Jesus foi claro, categórico. Ninguém, nem este, nem aquele outro, pode vir a Cristo, a não ser que o Pai opere esse milagre na vida dele. Mas, em segundo lugar, o homem não pode escolher a salvação, porque a Bíblia diz que ele está cego espiritualmente. Segundo Coríntios 4:4 diz que o diabo cegou o entendimento, não foram os olhos, o entendimento. Meus irmãos, é impressionante isso. Pessoas cultas, pessoas ilustradas, pessoas com a capacidade intelectual gigantesca, capaz de decifrar os grandes mistérios da ciência, é incapaz de ver um palmo na frente do seu nariz do ponto de vista espiritual. O entendimento foi cegado. E desta maneira, as pessoas não conseguem ver as realidades espirituais. É por isso que Jesus Cristo disse: em verdade te digo, se tu não nasceres de novo, não poderás ver o reino de Deus. A não ser que haja um novo nascimento, o homem não pode sequer ver as coisas espirituais, porque para elas ele está cego. Mas em terceiro lugar, o homem não pode escolher a salvação porque ele é escravo do mundo, da carne e do diabo. Esta é a expressão lá de Efésios capítulo 2.
O homem anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza o homem é filho da ira. Em outras palavras, ele está dominado, ele está controlado, ele está escravizado, ele está completamente impotente. O homem está na potestade de Satanás, o homem está no império das trevas, o homem está na casa do valente. E a não ser que Deus opere um milagre arrancando-o soberanamente lá, o homem por si mesmo não pode produzir a sua própria salvação. Ele está cego espiritualmente, ele está alienado espiritualmente, ele está morto espiritualmente, ele é incapaz espiritualmente, ele é escravo espiritual, ele está surdo para as verdades espirituais, ele não pode por si mesmo vir a Cristo. Isso os nossos irmãos do passado chamaram de depravação total. Mas a segunda verdade que esse texto nos ensina é a eleição incondicional. Veja comigo, por favor, versículo 37, a parte A, está escrito assim: todo aquele que meu Pai me dá. Preste atenção nisso. Você e eu somos um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Nós chamamos isso, na linguagem bíblica, de eleição. Eleição. Em outras palavras, quem escolhe quem do ponto de vista da salvação? O homem escolhe Deus ou Deus escolhe o homem? O que a Escritura nos ensina é que não somos nós quem escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. Jesus Cristo disse isso claramente em João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Lá em Atos 13:48 está claro também isso: todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Em outras palavras, você não é eleito por Deus ao crer em Jesus. Porque você foi eleito por Deus, você crê em Jesus. A eleição precede a fé. A fé é consequência da escolha divina. Jesus Cristo ainda disse em João 17:2, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Em outras palavras, aqueles que o Pai dá ao Filho, o Filho dá a eles a vida eterna. Esta é a gloriosa verdade da eleição. Quem é o autor da eleição? Deus Pai. Quando é que Ele nos elegeu? Antes da fundação do mundo. Em quem Ele nos elegeu? Em Cristo. Com que propósito Ele nos elegeu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. De tal maneira, amados irmãos, que a nossa salvação é uma obra de Deus, porque lá na eternidade, Deus nos conheceu primeiro, Deus pôs o seu coração em nós, Ele nos amou com amor eterno, Ele nos atraiu para Ele com cordas de amor, e louvado seja Deus, porque Ele nos escolheu, porque se Ele não tivesse nos escolhido, nós jamais o escolheríamos. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Bom, é preciso entender agora uma terceira verdade, e a terceira verdade desse texto é a expiação limitada. A morte de Cristo foi para nos salvar e não apenas para possibilitar nossa salvação. Veja comigo, por favor, versículo 37 novamente. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Olha o verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, notem, amados irmãos, que uma pergunta, ela é feita e é preciso ter uma resposta clara no seu coração. E a pergunta é esta:
Cristo morreu na cruz apenas para possibilitar a minha salvação, ou Cristo morreu na cruz para efetivamente me salvar? Porque se Cristo morreu na cruz apenas para possibilitar a minha salvação, significa que a minha salvação está nas minhas mãos. Significa que Deus depende de mim. Significa que Deus é impotente para efetivar a minha salvação e eu sou o soberano que escolho ou não a minha salvação. Portanto, a minha salvação não está nas mãos de Deus, está nas minhas mãos. Quando você examina a Escritura sobre este assunto, você vai notar que o mesmo Deus que planejou a sua salvação, que presenteou você, o Pai presenteou o Filho, olha, esse aqui é seu, estou lhe dando. Então o Filho toma a decisão de morrer por esses e dar a eles a vida eterna. De tal maneira que nós chamamos biblicamente que a morte de Cristo foi uma morte vicária. E o que significa a palavra vicária? Significa substitutiva. Cristo não morreu apenas para possibilitar a sua salvação, Cristo morreu no seu lugar. Ele morreu como seu substituto. Ele morreu por quê? Porque Deus lançou sobre ele a iniquidade sua, a iniquidade minha, toda a nossa iniquidade. Ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós. Naquele momento ali, Deus estava executando no seu Filho todo o seu juízo sobre o meu pecado, sobre o seu pecado. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, porque naquele momento ele estava morrendo em seu lugar. Ele pegou escrito de dívida que era contra você, rasgou, anulou e o encravou na cruz e deu um brado: está consumado. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Ele estava pagando a sua dívida. Com que preço? O preço do seu sangue. É por isso que a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É por isso que Paulo escreve em Efésios 5 dizendo que Cristo morreu pela sua igreja. É por isso que Paulo escrevendo, Lucas escrevendo o discurso de Paulo em Atos 20, 28, diz que ele comprou a igreja com o seu próprio sangue, ou o sangue do seu Filho. Então entenda isso, Cristo morreu em seu lugar, em seu favor, como seu substituto, como seu fiador. É por isso que você que foi eleito por Deus, é por isso que você que estava morto e recebeu vida, não pode perecer, porque a penalidade que você devia sofrer, Jesus Cristo sofreu por você lá naquela cruz. É por isso que Paulo chega a dizer em Romanos 8:1, já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, é tão glorioso entender isso, porque a Escritura é muito clara em nos informar isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. No momento em que você entende que Cristo morreu por você, em seu lugar, e que Deus puniu nele o seu pecado, aplicou nele o golpe da lei que devia cair sobre você, então isso traz um descanso para a sua alma, um descanso para a sua alma. Então vamos entender uma quarta verdade nesse texto. Primeiro, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada às ovelhas, à igreja. Quarto, graça irresistível. Olha comigo o versículo 37 de novo. Vamos ler novamente o 37. Vamos lá? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então só pega aqui.
Quantos que o Pai dá que vem a Cristo? Todo. Em outras palavras, esse projeto não pode ser frustrado no meio do caminho. O Pai escolhe, Cristo morre, o Pai chama. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. Isso significa que o chamado é eficaz, que a vocação é irresistível. Mas como assim? Jesus Cristo disse assim: eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Lá na oração sacerdotal, Jesus diz: eu agora intercedo por aqueles que ainda hão de crer em mim. É claro, Jesus estava orando pelos discípulos no cenáculo, e agora ele estava orando por você e por mim, por todos aqueles que haveriam de crer nele, ou seja, pela sua igreja. E aí você percebe o seguinte: um dia você ouviu o Evangelho. Se eu pudesse ouvir cada um aqui, cada um teria sua própria experiência para contar. Como é que foi a sua conversão? Alguns nasceram num berço cristão e sempre cresceram debaixo dessa instrução, talvez nem saiba identificar qual foi o dia exato. Outros sabem o dia, a hora, o local. Estava ouvindo um sermão, estava ouvindo uma música, um hino, estava lendo um folheto, assistindo um programa de televisão, programa cristão, lendo um livro, numa conversa pessoal com alguém. Nesse momento, você que era ovelha de Cristo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, o Espírito Santo foi lá, tirou o tampão dos seus ouvidos, o Espírito Santo foi lá e tirou a venda dos seus olhos, o Espírito Santo foi lá e pegou o seu coração de pedra, transformou e tirou e deu para você um coração de carne. O Espírito Santo foi lá e mudou as disposições íntimas da sua alma, e você que estava morto, agora você recebeu nova vida, você foi ressuscitado espiritualmente. Você que estava perdido foi achado. Você que estava na casa do valente foi tirado de lá. Você que estava no império das trevas foi arrancado para o reino da luz. Você que estava na casa do valente, Jesus chegou lá, amarrou o valente, tirou a armadura dele e tirou você da potestade dele, e agora você está no reino de Deus. Oh, amados irmãos, a obra da graça de Deus é perfeita, perfeita. Então, aqueles a quem Deus escolhe, por quem Cristo morre, esses são chamados e chamados eficazmente. Você pode ler o versículo 65 comigo, desse mesmo texto de João 6? Pode ler? Vamos juntos? E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então preste atenção nisso. Não sou eu que me entrego, é Ele que me chama. Às vezes nós usamos determinadas expressões muito engraçadas até. Por exemplo, quando eu encontrei a Cristo, a minha vida mudou. Bom, mas Jesus nunca esteve perdido para você encontrá-lo. Quem estava perdido era você. Então talvez a gente pudesse melhorar o vocabulário. Quando Cristo me encontrou, eu estava perdido. É Ele quem procura você, é Ele quem chama você, é pelo Pai que você vai a Ele, e quando Ele encontra você, Ele dá vida eterna a você. Quando você crê nele, você recebe a vida eterna. Olha o versículo 47, vamos ler o 47 comigo, vamos juntos? Em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Mas quem é que crê nele? Aquele que o Pai traz. Ninguém pode ir a ele se o Pai não trouxer. Então, isso significa uma coisa, amados irmãos: a salvação é uma obra soberana de Deus.
Romanos 8,30 diz assim: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Em outras palavras, desde o plano lá na eternidade até a glorificação na segunda vinda de Cristo, tudo é obra de Deus. Isso traz descanso para nós, traz descanso para o nosso coração. A vocação é eficaz. Deus chama, e chama eficazmente. Chama na rua, chama no hospital, chama no bar da esquina, chama no campo de futebol, chama dentro de casa, chama aqui dentro da igreja, Ele chama. Aos que Deus escolheu, quando são chamados, eles ouvem essa voz. Agora vamos entender uma expressão, só para você não ficar com o coração pesado. Quando nós falamos que a graça é irresistível, não significa dizer que o eleito de Deus, ao ouvir o Evangelho pela primeira vez, necessariamente vai crer. Quando os nossos irmãos grafaram essa expressão graça irresistível, eles estão querendo dizer que aqueles que Deus escolheu, por quem Cristo morreu e que são chamados eficazmente, não poderão resistir permanentemente e finalmente. O plano de Deus não pode ser frustrado. Esses hão de se render. Muitos na infância, outros na adolescência, outros na fase adulta, outros na velhice, outros no leito da enfermidade, mas vão se render. De tal maneira que Deus nunca vai ficar numa situação de constrangimento. Eu planejei, mas não aconteceu. Bom, então deixa eu concluir. A última verdade que esse texto nos ensina, primeiro é a depravação total. Segundo é a eleição incondicional. Terceiro é a expiação limitada. Quarto é a graça irresistível. A quinta verdade é a perseverança dos santos. Olha comigo mais uma vez o verso 37, vamos juntos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que vem a mim, o que acontece? De modo nenhum eu lançarei fora. Jesus abriu alguma exceção aqui? Não abriu. Dá uma olhadinha comigo no verso 39, vamos juntos? E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Verso 40, vamos juntos? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 47, vamos de novo? Em verdade vos digo, quem crê, tem a vida eterna. Deixa eu fazer uma pergunta de língua portuguesa. Versículo 47, em verdade vos digo, quem crê, o que tem? A vida eterna. Está em que tempo esse verbo aqui tem? Está no passado? Está no futuro? Está no presente do indicativo. Por exemplo, eu tenho essa Bíblia na minha mão. Eu não tive lá ontem, eu não terei amanhã, eu tenho. Quem está dizendo isso? Jesus. Você acha que ele poderia mentir para você? Se ele está dizendo que se eu creio nele, eu tenho a vida eterna, o que é que eu tenho mesmo? A vida eterna. Ah, mas se eu fizer por onde? Não, ele não está dizendo isso. Não é mérito meu, é dádiva dele. Ele está dizendo o seguinte: se você crê, você tem, você não terá, não, você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Mas às vezes nós, por nossa fraqueza ou por desconhecimento, podemos viver numa gangorra espiritual. Ah, meu Deus, estou salvo hoje, mas amanhã estou perdido. Perdi a salvação. Agora não estou mais salvo. Estava indo para o céu, agora estou indo para o inferno. Era filho de Deus, agora não sou mais. Não existe esta ideia de perder a salvação.
Ninguém perde a salvação. Porque o mesmo Deus que escolheu você, por quem Cristo morreu, que chamou você, é poderoso para dar a você a graça de perseverar até o fim. A sua segurança não está nas suas mãos, está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele disse: o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Jesus Cristo disse ainda, lá em João 5,24, você pode ler comigo? Só uma página para trás, 5,24, vamos juntos ler esse texto? Vamos lá? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que está lá em João 10? Agora avança um pouco mais, algumas páginas. João 10, 28. Pode ler comigo? Vamos juntos? Aliás, vamos ler 27 e 28. Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não fique com o coração desesperado. Meu Deus, será que eu perdi a salvação? Será que eu não sou mais salvo? Não, se você creu no Senhor Jesus, você pode ter certeza, garantia de vida eterna. O apóstolo Paulo, ao concluir Romanos 8, diz assim: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não pode nem ter uma falsa segurança. O que é uma falsa segurança? É alguém que nunca nasceu de novo, que vive na prática do pecado, que não se arrepende, que não se quebranta, e aí acha que está salvo, porque nasceu numa igreja evangélica, porque nasceu num lar evangélico, porque carrega uma Bíblia, porque é religioso, e ele acha que está salvo, e nunca esteve, porque nunca nasceu de novo. A falsa segurança da salvação é um grande problema. É por isso que no dia do juízo, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não fizemos muitos milagres em Teu nome, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e Ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Mas se você creu no Senhor Jesus Cristo, se Ele é o Senhor da sua vida, então descanse o seu coração na graça soberana de Deus. Ele é quem salva, é Ele quem garante a segurança da sua salvação. E eu queria que nós concluíssemos esta breve meditação, irmãos, indo para Romanos capítulo 11, num tributo de adoração, de doxologia, de exaltação a este Deus que planejou, que executou e consumará a nossa salvação. Eu peço a você para ficar em pé, para a leitura desse texto. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Vamos ler juntos. Vamos lá, todos nós? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Enquanto você está em pé, pastor Elival ora por nós. Senhor Deus, nós nos curvamos diante da tua soberania, da tua graça,
pois nós não merecemos absolutamente nada. Queremos tributar a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Se estamos salvos, é pelo Senhor. Tira do nosso coração todo o temor, todo o medo, toda a insegurança. E que nós possamos ser consolados com essas doutrinas que foram apresentadas aqui. Doutrinas emanadas das Escrituras Sagradas, os lábios de Jesus. E que a nossa fé, que o nosso coração possa descansar nisso, Senhor. Exclusivamente nisso. Somente as Escrituras Sagradas. Somente a graça, somente a fé. Somente para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.